Olá, pessoal! Que horas são? Que horário você está assistindo essa aula? Aqui em Campo Grande. Puxa, quem está lá em São Paulo, que hora vai estar assistindo? E o cara que está lá em Londres, que horário vai estar assistindo essa aula? Nossa, hoje nós vamos ver na aula 19, nós vamos ver fusos horários, ok? Um assunto bastante simples, que as pessoas complicam pra caramba para entender, né? Mas te recomendo, se você não assistiu a aula anterior que fala de coordenada geográfica, é melhor você assistir primeiro a aula 18 sobre coordenada geográfica, para depois você assistir essa aula de fuso horário, tá? Por quê? Porque se o aluno tem dificuldade em saber o que é longitude, ele poderá ter dificuldade também no sistema de fuso horário, ok? Mas é muito simples. Então hoje eu vou falar de maneira geral de onde sai o fuso horário e como é que você consegue calcular, fazer um exercício de maneira geral. É lógico que tem muitos detalhezinhos dentro desse assunto, mas eu vou retratar de maneira geral como que você descobre o horário em qualquer canto do mundo. Tranquilo? Muito bem. Primeira coisa, pessoal, o sistema de fuso horário é um sistema universal que foi criado no finalzinho do século XIX, em 1883, na chamada Conferência de Roma, certo? Porque até então, até o século XIX, cada país adotava o seu horário diferente, certo? Seguindo, né, o nascer e pôr do sol, como tem alguns lugares que ainda seguem o nascer e o pôr do sol. Porém, o que começou a perceber? A necessidade de você padronizar o sistema de horário, né? Por causa das trocas comerciais, as relações comerciais, era necessário se ter um horário padrão no mundo. E aí foi criado o sistema de fuso horário, ok? Esse sistema de fuso horário, pessoal, ele está ligado diretamente ao movimento de rotação da Terra, né? Nós já vimos lá nos movimentos da Terra que a rotação vai dar origem aos dias e às noites. E conforme a posição que a Terra está em relação ao Sol, você vai ter a passagem, né, dos horários diferentes naquele dia, tá? Então a primeira coisa, falou em fuso horário, você tem que fazer uma relação direta com o movimento de rotação da Terra, ok? Segunda coisa, dentro dos pontos de coordenada, latitude e longitude, qual é que eu utilizo no cálculo de fuso horário? Eu utilizo a longitude. Latitude não vai me importar em nada no cálculo de fuso horário, longitude. Ou seja, eu vou estar usando, no caso, os meridianos. Então, toda vez que você for fazer exercício de fuso horário, você vai ter esses valores aqui, ó, o leste ou oeste. Ou seja, está te falando a longitude, está utilizando os meridianos. Essas linhas imaginárias que nós já vimos na aula 18, ok? Muito bem, mas como é que eu calculo? O que eu tenho que saber? Então, isso aqui, ó, que eu vou explicar para vocês, é o básico, é o elementar. Você entendeu isso aqui? O resto é matemática, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, movimento que está ligado diretamente ao sistema de fuso horário é um movimento de rotação. A Terra gira em torno do seu próprio eixo aproximadamente 24 horas, não esqueça disso. É o tempo aproximado que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do seu eixo, 24 horas, ok? Só que aí tem uma coisa que você jamais pode esquecer. Ora, como é que a Terra gira em torno do seu próprio eixo? Ela gira de oeste para leste, então ela gira desta maneira assim, ó, oeste para leste, certo? Se você trocou, você vai errar tudo o fuso horário, ok? Por que isso é importante? Porque nós sabemos, por convenção, que o Sol nasce a leste, tá? O Sol nasce, a nascente está a leste. Se a Terra gira de oeste para leste, quem estiver mais a leste em relação ao meridiano de Greenwich, vai amanhecer primeiro, vai entardecer primeiro, vai anoitecer primeiro, tudo primeiro, ok? Então, o que ficou determinado? Que, como a Terra gira de oeste para leste, sempre que você for para leste da Terra, a hora adianta.
E sempre que você for para o oeste da Terra, a hora atrasa. É como se você estivesse indo no movimento contrário, ok? Aí você já começa a entender porque nós que estamos aqui, ó, Brasil que está mais ou menos aqui, tá? Por que a Europa que está aqui tem um horário adiantado em relação a nós, Brasil? Porque eles, em relação ao Brasil, está mais a leste. Ah, por que o Japão, por que a China, ele tem um horário bem mais adiantado em relação a nós? Porque ele está mais a leste ainda, certo? E conforme você vai voltando para o oeste, se eu pegar, por exemplo, o extremo oeste aqui, ó, dos Estados Unidos, aqui, ó, ele vai ter o horário atrasado em relação ao Brasil, porque ele vai estar mais a oeste, ok? Então, isso já é fundamental. A Terra gira de oeste para leste. Segunda coisa que você jamais pode esquecer. Ora, ao todo, quantos fusos eu tenho na Terra por essa conferência, né, que foi criada? 24 fusos. Então, tirando o nosso fuso horário, nós aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós estamos no fuso de 60 graus a oeste, ok? Nós. E todos que têm o mesmo horário que Mato Grosso do Sul, que seria o estado do Mato Grosso, que seria quase todo o estado do Amazonas, o estado de Roraima e o estado de Rondônia. Nós estamos no fuso de 60 graus oeste. Em outro momento a gente vai falar de fuso brasileiro. Hoje eu não vou falar específico de Brasil, ok? O que significa? Que todos que estiverem neste fuso, certo, terão o mesmo horário. Então, se aqui, no fuso de 60 graus oeste, se aqui estivesse marcando 10 horas, e 10 horas é da manhã, porque se fosse da noite seria 22 horas, significa que todos os lugares dentro do fuso de 60 graus oeste estariam marcando 10 horas, ok? Ah, se eu estiver no fuso de 45, eu estaria mais a leste, já seriam 11 horas, ok? Então, primeira coisa, tirando o seu horário oficial de onde você mora, nós temos 23 horas diferentes na Terra. Ao todo, nós temos 24 fusos. Aí o que você não pode esquecer, que cada 15 graus a Terra corresponde a um fuso horário e um fuso horário é igual a 1 hora. Então, se eu falar estou a 2 fusos, significa 2 horas, certo? Bom, mas aí de onde que saiu esses 15 graus? Todo mundo decora, né? Cada 15 graus é um fuso. Tá, mas de onde que saiu? O que eles fizeram? A Terra, quando dá uma volta completa em torno do seu eixo, no movimento de rotação, ela gira 360 graus. Ela dá uma volta completa em torno dela. Ora, quanto tempo aproximado que a Terra demora para dar essa volta em torno dela? Aproximadamente 24 horas. Se você fizer essa conta, 360 por 24... vai dar 15 graus. Significa que cada 15 graus a Terra corresponde a um fuso. Isso é regra. 15 graus representa um fuso. É lógico que se eu pegar um fuso equivalente a 15 graus, eu vou ter o meio dele, né? Então eu vou ter 7 graus e 30 minutos para um lado e 7 graus e 30 minutos do outro, né? Porque você sabe que é graus, minutos e segundos, né? Graus, minutos e segundos, ok? Muito bem, 15 graus. E aí, o que você não pode esquecer? Cada 15 graus é um fuso. Se eu for para 15 graus para leste, eu aumento 1 hora. Se eu for 15 graus para oeste, eu atraso 1 hora. Regra, ok? Muito bem, segunda coisa. Os fusos horários, eles são distribuídos por faixas de horário. Então, eu fiz aqui um esquema mais ou menos para vocês entenderem. Eu tenho aqui bem no centro, aqui, ó, esse meridiano aqui, ó, que é o 0 graus, que é o que nós chamamos de GMT, Meridiano de Greenwich, é o tempo do Meridiano de Greenwich. Por quê? Em 1884, no ano seguinte a essa conferência, ficou definido que a cidade de Londres, que é cortado pelo meridiano de Greenwich, 0 graus, seria o horário oficial. Por isso que sempre a gente fala horário de Londres, virou padrão desde 1884. No ano seguinte colocou, bom, Londres vai ser como se fosse o início. Ou você aumenta ou você diminui em relação a Londres, ok? Que é o que a gente chama de GMT, tempo do meridiano de Greenwich. Então você viu isso aqui, ó, você já lembra do 0 graus, é Londres. Então o que acontece? Perceba que eu tenho aqui, ó, bem aqui no meio o meridiano,
E aí eu tenho, ó, pra cá e pra cá. Ou seja, o que seria esse pra cá? Eu teria 7 graus e 30 minutos para a oeste e 7 graus e minutos para leste, dando um intervalo de 15 graus. Significa que todos os lugares, todas as cidades que estiverem localizados dentro dessa faixa pintada de laranja, terá o mesmo horário. Não me importa se a cidade está aqui perto do Polo Sul, se a cidade está aqui perto do Polo Norte, se a cidade está na região do Equador, se está bem na linha, se está aqui, se está aqui. Tá nesse intervalo, vai ter o horário de Londres. Se ele estiver nessa outra faixa verde, é outra faixa de 15 graus. Não me importa se a cidade está aqui, ela vai estar dentro dessa faixa, vai ter o horário dessa faixa verde. A mesma coisa acontece com azul e assim por diante. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que aqui, ó, nessa faixa laranja, está marcando 6 horas. 6 horas é da manhã. Se fosse da tarde, seria 18 horas. Isso é importante, parece uma coisa tão boba, mas o cara erra por causa disso. Erra na conta. Então, 6 horas. Ora, essa faixa, todas as cidades que estiverem nessa faixa verde, vai estar marcando em que horário? Ó, não está a leste da faixa, então vai ser 1 hora a mais ou 1 hora a menos? 1 hora a mais. Então, se aqui é 6 horas, aqui vai estar marcando 7 horas. E todas as cidades que estiverem localizadas nessa faixa azul aqui, ó, como está a oeste, tá? Aqui vai estar marcando o quê? 5 horas. Então, aqui seria 5, depois teria outra de 4, outra de 3, outra de 2 e assim por diante. Aqui vai ter de 7, de 8, de 9 e vai dando a volta em torno da Terra, ok? Então, ó, isso é regra. É lógico que essas linhas, elas são linhas basicamente retas. Pode ser que um país, de repente, ele caia, vamos supor, tá bem aqui, ó, e ele vai estar o quê? Uma parte num fuso, parte no outro. Aí ele vai ter o quê? 2 fusos, certo? Quanto maior a extensão longitudinal, ou seja, leste-oeste, mais fusos horários um país vai ter. É o caso do Brasil, é o caso da Rússia, é o caso dos Estados Unidos, que são países largos, né, no sentido largo leste-oeste. Brasil, pela sua extensão, nós temos 4 fusos horários, ou seja, nós pegamos em 4 faixas de horário, não exatamente isso aqui no zero, tá? O Brasil não pega o fuso do zero, depois a gente vai ver isso. Tranquilo? Então isso é importante. Aí eu citei aqui para você um exemplo, ok? Esse exemplo aqui é como mais ou menos aparece, tá? Então vamos supor, Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, está no fuso de 60 graus a oeste. Certo? Significa que ele está a 60 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Ok? Muito bem. E está marcando 10 horas. 10 horas da manhã. Se fosse da noite, seriam 22 horas. Eu quero saber qual o horário que vai estar marcando na cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, que está a 120 graus a oeste, certo? E, ao mesmo tempo, qual o horário que está marcando na capital egípcia, Cairo, que está a 30 graus a leste. Ah, eu tenho que decorar esses valores? Olha, essas coordenadas, o exercício vai te dar. Ou ele vai te dar um indicativo para você descobrir. A gente não tem que descobrir, decorar todas as coordenadas de todos os lugares do mundo. O que você vai ter que ter uma noção são das coordenadas do Brasil, dos estados brasileiros. Isso você tem que saber, ok? No caso que eu te dei, Campo Grande, porque está no Mato Grosso do Sul, todas as cidades do Mato Grosso do Sul estão no fuso de 60 graus oeste. No fuso, eu não falei que é o ponto exato de Campo Grande, 60 graus oeste, ok? Muito bem, então o que você vai fazer? Existem 2 maneiras de você calcular, pela regra e pela reta. A reta é um macetezinho. Eu falo para você, tem dificuldade? Vai na reta. Aqui ele é simples, mas você tem que ter uma noção muito bem de lugar, senão você erra. Então, como é que você vai fazer? Assim, ó. Vamos pegar no primeiro caso aqui, ó, que eu vou chamar de cidade 1, São Francisco. Está localizado a 120 graus. Ora, eu quero saber qual é o horário lá. O que você vai fazer? Qual é a regra? Se as cidades estiverem no mesmo hemisfério, oeste-oeste ou leste-leste, você subtrai os graus. Se as cidades estiverem em diferentes hemisférios, ou oeste-leste,
ou leste-oeste, que parece ser a mesma coisa, mas aqui no caso eu tenho o horário de oeste, quero saber uma de leste, ou eu tenho uma cidade de leste, quero saber de oeste, você vai somar os graus, certo? Essa é a regra, primeira regra. Então, o que eu iria fazer? Campo Grande está 60 graus oeste e São Francisco também está no hemisfério oeste. Então, quer dizer que está oeste-oeste. O que você vai fazer? Subtrair. Então, exemplo 1 aqui, ó. Eu vou pegar 120 graus de São Francisco e eu vou diminuir 60 graus de Campo Grande, vai me dar 60 graus. Ok? Diminuir. Por que diminuir? Porque estão nos dois hemisférios que são iguais. Aí vai dar quantos graus? 60 graus. Até aqui todo mundo faz. Aí vem o problema. As pessoas erram. 60 graus é a diferença em graus entre a cidade. O que você vai saber? Tem que saber em horas. O que você vai fazer? Você já sabe. Quantos graus representa uma hora? 15 graus. Então eu vou dividir 60 graus por 15. Certo? 60 dividido por 15 vai me dar 4 horas. Aí as pessoas falam, então quer dizer que São Francisco é 4 horas? Não. É aí onde as pessoas erram. 4 horas é a diferença. Aí você vai ter que saber se é 4 horas a mais ou se é 4 horas a menos. Aí o que você vai ter que saber? Você vai ter que saber, aí que vem onde as pessoas erram. Você tem que imaginar aqui, ó. Você tem aqui a linha. Campo Grande estaria aqui a 60 e eu tô querendo saber uma cidade que está a 120. Então, em relação a Campo Grande, ele está a oeste. Então, vai ser 60 graus, 4 horas de diferença a menos. Certo? Então, no caso, vai ser aqui, ó, São Francisco. Você vai ter 10 horas de Campo Grande, menos 4 horas, que é a diferença, que vai estar marcando 6 horas da manhã. Certo? Ai, não entendi. Volta o vídeo lá e vê de novo. Só não dá tempo. Vou te mostrar na reta como você poderia fazer a mesma coisa. Olha como é fácil. Fiz uma reta qualquer. Coloquei bem no meio 0 graus, porque você vai subentender que para cá eu tô no hemisfério leste e para cá hemisfério oeste, para você saber usar isso aqui, leste-oeste, e dividir de 15 em 15, 15 em 15, tá vendo, ó? 0, 15, 30, 45 e vai até 180, 0, 15, 30, 45 vai até 180. É lógico que se você errar aqui, você vai errar a conta. Aí o que você fez? Fez a sua reta? Eu vou usar para os dois exercícios. O que eu vou fazer? Bom, primeiro, localizar a cidade que eu tenho o horário. Ora, qual é a cidade que eu tenho horário neste exercício? Campo Grande. Aonde está Campo Grande? 60 graus a oeste. Perceba que eu tenho dois 60, ó. Tenho esse e eu tenho esse. Mas ele não falou que é 60 graus a oeste, então você vai usar esse, que esse aqui é 60 graus leste. Então, Campo Grande está aqui, ó. Tá, ó, 15, 30, 45, 60. Campo Grande está aqui, ó. CG está aqui. Certo? Aí você vai localizar a cidade que você quer descobrir. Qual é a cidade que você quer descobrir? São Francisco, certo? Que está a 120. Tem 120 daqui da oeste, como eu vou ter o 120 para leste? Como ele está oeste, São Francisco vai estar aqui, ó. Certo? Aí você vai fazer a seguinte pergunta. São Francisco em relação a Campo Grande. Por que Campo Grande? Porque é a cidade que eu dei como referência. Está a leste de Campo Grande ou está a oeste? Ela está a oeste de Campo Grande. Então, a hora vai ser atrasada. Quantos graus? Olha aqui, aqui não está marcando 10 horas? Então, ó, 10, 9, 8, 7, 6 horas. Quantas horas de diferença? Você nunca conta a cidade onde você sai, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 horas de diferença. Certo? Então, aqui você não precisa fazer conta nenhuma. Localizou, vem aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6. Pronto, 6 horas. Chegou no mesmo resultado. A mesma coisa você vai fazer para Cairo. Então, eu vou explicar Cairo aqui na reta. Aí eu vou mostrar para você. Cairo tá a 30 graus a leste. Então, você vai localizar Cairo. Ó, tem o 30 daqui, tem o 30 daqui. Se você localizar errado, você perde a questão. Como ele é leste, vai ser esse aqui, né? A leste do meridiano. Então, Cairo vai estar aqui. Aí você vai fazer a seguinte pergunta.
Cairo em relação a Campo Grande. Cairo em relação a Campo Grande. Está a oeste ou está a leste? Ele está a leste. Então, a hora será adiantada. Quantas horas? Então, ó, Campo Grande, 10, 11, 12, meio-dia, 13, 14, você tem que contar aqui também o 0, 15, 16 horas. 16 horas. Ou seja, vai estar 6 horas a mais. Você quer ver como é a mesma coisa? Vou repetir, ó. Campo Grande, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas. Quantas horas a mais Cairo tem de Campo Grande? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Você quer ver como vai dar a mesma coisa se eu fizesse na conta? Vamos fazer na conta? Ó, Cairo tá a oeste, Campo Grande... Perdão, Cairo tá a leste, Campo Grande a oeste. Então, está em hemisférios diferentes. O que você vai fazer? Somar. Então, eu vou somar os 60 graus de Campo Grande mais o 30 graus de Cairo. Vai dar 90 graus. Aí, é a diferença em graus. Eu quero saber em horas. O que eu vou fazer? Dividir por 15. Quanto que vai dar? 6 horas. 6 horas vai ser a diferença. Não é as 6 horas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas a mais. Então, aqui ficaria o que, ó? Campo Grande, 10 horas, mais 6 horas de diferença, que é igual a 16 horas. Entendeu? Fuso horário é isso. Se você sabe fazer na conta, de boa. Se você tem dificuldade, prefere reta, de boa. O que importa é você acertar fuso horário. Entenderam? Treine exercício aí sobre fuso horário e a gente se vê na próxima aula. Acerta a hora aí, galera. Beijão, tchau, tchau.